professor Augusto e hoje nós estávamos falando sobre a água com o quarto ano e de tudo que a água serve para nós, inclusive que moramos no litoral e que o nosso próprio Brasil foi descoberto através da água, que aliás o caminho que eles usaram foi o da água. E assim nós estamos vendo hoje algumas experiências que vamos fazer, não se trata bem de experiências, mas apenas demonstração, porque esse conhecimento, é claro, nós já temos. A água ela tem sido tão importante para nós, que já desde o descobrimento do Brasil, nós já tivemos pela água. Veja só, com aquele medo que os antigos europeus, né, tinham sobre a água, aquela mística que o professor já contou, estão lembrados? Né? O que eles pensavam que tinha quando chegasse lá na linha do horizonte? Eles pensavam que ia cair, isso. Outros acreditavam que tinham monstros marinhos e tudo mais. E naquela época a intenção mesmo dos portugueses não era descobrir o Brasil. O que era? Era deixar um atalho para chegar mais rápido na ilha. Exatamente, porque naquela época eles tinham pressa de ir e voltar mais rapidamente às Índias, porque era de lá que eles levavam muitas preciosidades que eram usadas lá na Europa. Bom, com isso eles acabaram usando esse caminho através das águas e chegaram ao Brasil. Já começou a água a ter uma importância muito grande na vida dos brasileiros, aliás, é na vida de todo mundo. Porque vocês sabem que nós moramos aqui numa cidade litoral, e ela é litoral por quê? Por causa das praias. Exatamente, porque nós temos bastante praias. Com isso, nós recebemos aqui bastante turistas. E o que acontece? Chega no verão, nós temos um alto consumo de quê? De água. O consumo é em todas as áreas, mas principalmente na água. Então já vimos a composição da água, que é aquela composição química que tem aquela formulazinha, como é que é meu nome? H2O. Por que é H e 2O? O H é de hidrogênio e o O é de oxigênio. Isso. Isso quer dizer que no ar que nós respiramos contém água também. Aliás, nós sabemos que o nosso corpo ele é formado por quanto por cento de água? Cerca de 65% de água. O que nós temos no nosso corpo, nós olhamos assim a pele. Ah, professor, mas é impossível ver que na pele aqui tem água. Sim, na pele também tem umidade. Logo abaixo da pele, todo o nosso organismo, ele funciona basicamente através de líquidos. E todos os nossos sistemas que temos é para conduzir inclusive o líquido mais precioso, que é o sangue, exatamente, que ele é renovado através da água. Olha só, é interessante, né? Também nós vimos que a água no planeta, ela ainda é abundante. Nós vemos, se nós olharmos o nosso planeta lá do espaço, né? Espero que nós possamos um dia fazer acontecer uma coisa dessa, maravilhosa, da gente chegar ao espaço. Olhando de lá, a gente vê o nosso planeta e ele é como... Cercado por água. Não, mas não é isso ainda. Inclusive, o nosso planeta poderia ter outro nome. Quem é que pode... Exatamente. Então, por ele ter boa parte da superfície terrestre ser coberto por água, então ele até tem uma aparência azul de lá. Isso é bastante interessante, até bacana, né? A gente vê, quando a gente assiste um filme, assim que a gente vê lá o planeta Terra, a gente pode ver mesmo que ele é azul. Melhor seria ver com os nossos próprios olhos. Quem sabe a geração de vocês seja privilegiada e vocês façam viagens interplanetárias, né? A Lua. Então, quem sabe? Bom, então nós vimos que 98% da água salgada é nos oceanos, e que, 97%, e 2% está onde mesmo? água congelada. Isso, está lá nos polos e nas montanhas, exatamente. E 1% é água potável.
Mesmo assim, essa água potável nós temos que estar filtrando, trabalhando ela, tudo mais. E aqui em Itajaí, a empresa que faz isso, não sei, acho que é Masa, isso. Antes era a Casan, que é do estado, mas agora ela é municipal, é nossa. Mas aí, nós vimos também que a água ela tem algumas propriedades. Uma das propriedades principais que ela tem é manter a vida. Todo ser vivo necessita de água para beber. Sejamos nós, sejamos os animais ou os vegetais, necessitamos de água. Sem água não é possível a vida. Então hoje eu trouxe aqui umas pequenas demonstrações para fazer para vocês. Primeiramente é que a água tem isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela assume a forma do recipiente que tiver ela. Aqui nós temos, olha, nós temos uma forma cônica aqui embaixo. Aqui ela já fica mais cheia, mais gordinha. Aqui ela volta a funilar, veja bem, ó, e ela assumiu 3 formas diferentes. Mesmo aqui, ó, nesse recipiente, olha aqui, ó. Tá vendo? Já assumiu uma forma diferente daquela que nós vimos lá, ó. Aqui seria uma coisa mais cônica, seria uma forma mais cônica, né? Aqui já seria uma cilíndrica, que também, ó, assumiu a forma de cilindro. E outra coisa que a água tem é que ela é dissolvente. O que é isso? Ela se mistura com muitos e muitos materiais que nós conhecemos. Esse daqui é o açúcar. Eu vou adicionar o açúcar aqui para você, ó. Você vai ver uma coisa, quer ver? Ó, ó o que vai acontecer. Água branca. Ó, ela está aceitando, ó, veja bem, ó. Ela está aceitando a dissolução, né? E se misturou tranquilamente. Um pouco de excesso de açúcar, porque eu excedi, tá lá no fundo, mas veja bem que a água ela continua, ela já foi misturada e agora ela tem o sabor doce. O que não é a água própria para beber, porque a água própria para beber precisa do quê? Como é que ela tem que ser? Pura. Certo, pura, tá. Mas quais são os três itens que ela tem que ter? Incolor, Inodora. sem cheiro, inodora e sem gosto, insípida. Tá? Assim seria assim seria a água também misturada. Agora vocês vão ficar assim, professor, e se eu pegar aquela poeira da rua e misturar aqui? A água vai diluir também. Professor, mas vai ficar suja? Vai. Só no primeiro momento. Depois, a sujeira vai descendo e vai ficar no fundo. E assim vocês viram que a água ela se dilui com tinta de parede. Essa tinta aqui, por exemplo, ela foi misturada à água. Esse outro que eu trouxe aqui, não é o sal. Esse daqui é a famosa água dura. A água em pedra. Então, gelo? Tá aqui, a água em pedra. Certinho. Ó, vejam como a água ela assumiu a forma do copinho. E outra coisa. Daqui a pouco vai começar uma reação química aqui, que esse gelo vai voltar a ser água. Vai derreter. Porque antes, quando ela era água e ela foi colocada no congelador, ela teve uma reação chamada solidificação. Que acontece isso. Agora vai acontecer o contrário. Daqui para cá. Que vai se chamar liquidificação. Depois nós temos ainda a evaporação. Que é aquela que vocês conhecem como o ciclo da água na natureza. Água quente. Não, mas lembra como é que funciona o ciclo da água na natureza? Ela tá no lago, daí o sol
água, esquenta a água e vira vapor. Daí ele volta e vira nuvem. Daí chove e volta pro lago. Então, era Exatamente. E isso tem acontecido por milhares e milhares e milhares de anos. Em alguns lagos, o dia que estiver muito quente, você olha assim, bem na linha, assim, você vê que parece que está fervendo. Aquilo ali, isso daí a gente observa bastante no asfalto. E o asfalto, por incrível que pareça, ele também absorve um pouco de água. E quando o dia que está muito calor, isso ocorre justamente porque aquela água que estava ali, ela está se condensando. Ela está subindo para se unir lá em cima com outras gotinhas e assim vai se formar a nuvem e cair em forma de chuva. Como é que os meteorologistas chamam mesmo? Esqueci o nome. Quem é que lembra, será? Precipitação. Que é onde eles medem, inclusive, o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva que caiu por metro cúbico. Bom, gente, aqui nós tínhamos, por enquanto, sobre a água, que nós vamos muito mais adiante ainda, nós vamos estudar a fundo sobre ela, porque ela realmente tem uma importância muito grande. E inclusive na nossa casa, vocês sabem disso, né? Onde é que vocês encontrou água na casa de vocês? na torneira. Na torneira. Isso. No chuveiro. Na caixa d'água. Na caixa d'água. Mas vocês sabem, Também no xerife. Na parede. inclusive na água da casa, vocês sabem que ela não vem gratuita, né? Aham. Tem que pagar a conta Vocês de sabem. água. Exatamente, Que é nós o temos que imposto. pagar por essa água. Não só por causa disso, mas nós temos que economizar. Principalmente quando a gente vê uma torneira pingando, A gente tem que chegar e tampar. tem que chegar e fechar. Chuveiro, a gente tem que aproveitar agora no inverno, é gostoso tomar um banho bem quentinho ali, ficar bastante tempo, né? Mas é um crime. Porque essa água é uma água desperdiçada, não pelo banho. Se você vai lá e toma teu banho de 5 a 7 minutos, tá ótimo. Mas se demorar mais do que isso, você está desperdiçando água. Por mais gostoso que seja e tudo mais. Além do que, para o teu papai e para a tua mamãe vai sair bem mais caro. Tanto a água como a energia elétrica. Então, nós devemos estar sempre cuidando, não poluindo, por quê? Como eu disse para vocês, quanto por cento que nós temos de água potável no mundo? Apenas 1%, olha só. E a população continua aumentando. Isso quer dizer que daqui a pouco vai faltar água. Se nós continuarmos poluindo nossos rios, se nós continuarmos jogando, por exemplo, a mamãe em casa jogar óleo pela pia. Vai entupir. Não, além de entupir, está poluindo lá. Os peixinhos lá vão morrer. A água vai ter que gastar muito mais para fazer tratamento. Daqui a pouco nós vamos estar pagando mais caro a água do que a energia elétrica. Que também é gerada pela água, nós vamos estudar um pouco mais adiante. Sabiam disso, né? Sobre as turbinas das hidrelétricas, né? Nós vamos chegar lá ainda. Bom, o que nós tínhamos para hoje era isso. Agora, se vocês têm alguma pergunta...